o quanto que o presente mundo, a aldeia onde habitamos, tem nos afastado de Deus. E se você estiver me acompanhando com atenção, vocês vão concordar que eu passei um tempo falando da aldeia filosófica. Um outro pouco de tempo falei da aldeia psicológica. Mas eu estou passando a maior parte do tempo conversando com vocês sobre a aldeia religiosa, que ao meu ver é a pior de todas. A aldeia religiosa. O quanto que essa aldeia, que esse mundo presente, que este sistema presente tem nos afastado do Senhor. É sério demais isso. O quanto que o presente mundo tem nos afastado da realidade que Deus é. Irmãos, olha só que coisa séria. Às vezes você pensa que o mundano lá fora é pior do que nós. Muitas vezes, isso não é verdade. Muitas das vezes, a maioria delas, isso não é verdade. Olha só, Deus foi lá e tirou Israel do Egito. Vocês sabem essa história. Vocês conhecem a história. Tirou do Egito. Com sinais e prodígios. Deus se manifestou assim tremendamente, colocou o faraó no chinelo, destruiu o Egito e tirou o povo de lá, com sinais e prodígios. Esse povo vai para o deserto, Deus começa a falar com esse povo cara a cara, hálito a hálito. Esse povo chega ao ponto de falar assim: Moisés, conversa você com Deus. Estou com medo de Deus. O povo fala isso. Moisés, faz o seguinte, conversa você lá, vai lá na montanha, conversa você com Deus, depois você fala para nós aqui, você traduz, você interpreta, você reproduz aqui, mas não deixe ele falar mais não, Moisés, porque nós estamos com medo. Muitos de nós nos relacionamos com Deus a partir destas sensações medrosas. Muitos de nós não queremos nos relacionar com Deus. Qual que é o Deus certo? Qual que é o Deus correto? Talvez você falaria assim ou falasse assim: é o Deus cristão. Bom, só existe um Deus no universo. Só existe um, não dois, um só no universo. A questão é que nós, presta atenção, a questão é que nós fizemos e elencamos um Deus do nosso ventre. Nós queremos muito um Deus que faça direitinho o que nós queremos. Sabe de uma coisa? Você às vezes gosta muito da história do Elias, né? Só que o Elias, que conhecia um Deus, que ele achava que era diferente dos baalistas. Logo a seguir, esse Elias, que conhecia o Deus, vai para a caverna e está com medinho. Porque o Elias conhecia um Deus do poder, não o Deus da intimidade. Você conhece Deus com intimidade, então você chama-o de Pai. Se você quer ver coisas assim, aí é só uma divindade. É tão tremendo isso com relação ao Elias, presta atenção aqui. É tão tremendo que na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Os ouvintes da cruz disseram assim: ele está chamando por Elias. Elias foi tão errado lá atrás, há 5 séculos antes. Presta atenção, que aqui tem uma revelação. Depois que Jesus fala isso: Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois disso, o que ele fala? Você já leu isso na Bíblia? Leu, mas esqueceu. Muitas pessoas vêm conversar comigo questionando: pastor, olha só, o Deus abandonou Jesus. Não. Ou sim? Logo a seguir, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Logo a seguir ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tem alguma coisa aqui, não tem? Ei, tem alguma coisa aqui, não tem? Como é que ele me abandona e agora eu entrego para ele? Nós não estamos falando a mesma coisa aqui.
Mas nós passamos desapercebido, preferimos rebelar-nos. Olha como Deus abandonou Jesus, a divindade. Jesus ali realmente está se referindo a Elias, porque Elias conhecia o Deus, mas não conhecia o Pai, a divindade. Você acha que o Deus que os islâmicos invocam é diferente do teu, irmão? A questão é que nós achamos que o nosso Deus vai fazer coisas terríveis, e o Deus islâmico vai fazer coisas terríveis. Mas Jesus sempre, quando se referiu a Deus com intimidade, ele chamou de Pai. O Pai nunca abandonou o Filho, nunca. O Pai nunca abandonou o Filho. Você está ouvindo ou não está ouvindo? A nossa relação com o Pai tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente. João Batista, quando viu Jesus, falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi assim? Sim ou não? Vocês conhecem a história. Isso é capítulo 1 de João. Passou algumas semanas, Jesus começou a ser seguido pelas multidões. Sabe o que aconteceu com João? João foi preso. João Batista foi preso. Aí João manda mensageiros perguntar para Jesus. Ele chega assim, ele chama 2 discípulos na cadeia e fala assim: vai lá e pergunta para o mestre se é ele mesmo o prometido ou se eu me enganei. Vai lá e pergunta. Aí lá foram os mensageiros: mestre, João está perguntando se o Senhor é o prometido ou se existe um outro. O que João Batista conhecia? Deus e a sua aparência. Deus e o aparente. Meus irmãos, resposta de Jesus: vai lá e fala assim, diga para João o seguinte, o que vocês ouvem e o que vocês veem. Vai lá e fala para João que o que você está ouvindo e o que você está vendo. E aí fala para ele que os doentes são curados. Mas fala primeiro o que vocês têm ouvido e o que vocês têm visto. Não tem como você ter intimidade com o Senhor se você não aprender a ouvir. Não existe como. Você vai ser um metodista radical, só isso, que defende o nosso Deus, só que o nosso Deus não precisa de defesa, mas o nosso Pai precisa ou quer comunhão, intimidade, relacionamento. Gente, todo mundo gosta de Jesus, meus irmãos. Os conservadores amam Jesus, os liberais amam Jesus, porque Jesus, ele não estava nem aí para os liberais e para os conservadores. Um feminista ou uma feminista se daria muito bem com Jesus, mas também acharia em Jesus motivo de tropeço. Um machista ou uma machista se daria bem com Jesus, mas também acharia motivo para apedrejar Jesus. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, lá estavam os conservadores, lá estavam os liberais, porque todos se encaixavam bem com Jesus. O liberal acha guarida em Jesus, o conservador acha guarida em Jesus. Se você quer apenas um homem filosófico, você vai gostar dele. A questão é se nós queremos relacionamento, intimidade, ouvir, para que possamos ver. Não dá para ver se primeiro não ouvirmos. É impossível ver se primeiro não ouvirmos. Geralmente nós vemos o que nós ouvimos. Por isso os psicólogos de plantão fazem a festa aí, porque eles já entenderam, até eles entenderam que primeiro eu ouço, que segundo o que eu ouço, eu enxergo. Se você ouvir mal, você verá mal, e se ver mal, falará mal. Eu não estou nem aí para os conservadores, que eles se lasquem. Eu não estou nem aí para os liberais, que eles se lasquem. Eu não estou nem aí para os feministas, para os machistas. Pouco me importa essa laia.
mas intimidade com Cristo, harmonia com Cristo. Alguns de nós pensamos assim: as pessoas de bem gostavam de Jesus. Quem disse para você? Quem te falou isso? Da onde você tirou essa asneira? As pessoas de bem gostavam de Jesus. Você está tão enganado. Jesus gostava de colocar assim uma pulga atrás da orelha daqueles justos, daqueles benfeitores. Jesus foi o maior provocador que já existiu nesse tempo, o maior provocador. O quanto nós queremos Jesus. Nós temos aqui o texto que nós começamos a ver aqui. Nós temos aqui o texto, abra sua Bíblia em segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis. Nós temos aqui o profeta Eliseu cheio do poder de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o discípulo do moço de Deus, do homem de Deus, o moço do homem de Deus, o discípulo do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, então o discípulo de Eliseu disse: ai, 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 meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Não deveria ser suficiente isso, meu irmão? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, irmão. Não deveria ser suficiente. Não, eu não te reprovo. Mas pastor, quando o medo vem, pastor, você falaria, pastor, quando a coisa pega, fica feia, pastor, é complicado, né, pastor? Mas isso não é toda a verdade. A questão, meu irmão, é como você ouve. Como você ouve. Você veio aqui para ouvir algo de Deus ou não veio? Você veio aqui nessa noite para ouvir Deus falar com você? Não é para ouvir o pastor Clóvis com a sua argumentação, mas para ouvir Deus falar com você. Você veio aqui para isso. Por isso que Tiago vai dizer assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Todo homem. Só que nós invertemos tudo. Nós somos prontos para falar, para julgar, para condenar, prontos para condenar, para falar, quando a palavra do Senhor nos ensina: sejais prontos para ouvir, tardios para falar. O profeta disse: não temas, acabou a conversa, meu irmão, não temas, meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Para quem tem ouvidos espirituais, já basta. Mergulha nessas águas, surfa nessa onda, não temas, confia somente. E talvez você, para se safar, diz assim: pastor, é que o senhor não estava naquela situação lá, pastor, imagina o senhor lá. Irmãos, uma vez Jesus falou assim: vocês, fariseus, que visitam, que viajam, que atravessam os mares, que vão na casa dos ímpios, e os tornam 2 vezes mais réu do inferno do que vocês. Me explica isso, irmãos. Me explica isso. É essas coisas nas Escrituras que tem que deixar suas barbas de molho, que tem que deixar você assim, opa, uma exclamação. É nessas coisas que está a revelação do Senhor. Porque, irmãos, depois que a gente decora, gente, eu tenho mais dificuldade de falar sobre Deus com vocês do que com os ímpios. Essa semana eu passei no meu cardiologista, que já faço isso há uns 6, 7 anos. Lá estava eu no cardiologista. Aí ele fez as perguntas corriqueiras, perguntou tal. Aí, está fazendo os exercícios? Eu falei, estou fazendo os exercícios. O que você está fazendo? Aí eu falei para ele as coisas que eu faço, tal, né?
Aí ele falou assim, parabéns. Muito bem, senhor Clóvis, parabéns. Continue assim, viu? Está perdoado, ele falou. Está perdoado. Eu falei, amém. Aí ele falou, olha só, um japonês, parece budista ou outra coisa. Aí ele falou, você crê que Deus perdoa? Ah, irmão, essa bola quicando para mim, eu só orei e falei assim, me manda agora. Você crê que Deus perdoa? Eu falei, creio que Deus perdoa. Deus pune? Deus castiga? E a pastora comigo lá. Deus castiga? Eu falei, não. Falei para ele, não. Deixa eu ver a carinha de vocês. Tem algumas testinhas franzindo aí já. Isso é bom. Falei, não acredito que Deus castiga não. Aí ele falou, então Deus perdoa, mas não castiga? Exatamente, senhor. Mas como assim? Falei, justamente isso. Ele é amor. Mas pessoas são castigadas? São castigadas. Mas não é Deus que castiga. Mas como assim não é Deus que castiga? Eu falei, o castigo que nós recebemos é fruto das nossas próprias decisões, conclusões e ações. Mas um Deus assim é bom, hein? Eu falei, checkmate! Pensei comigo, né? Deus assim é muito bom, justamente. Deus assim é muito bom. E só o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é que é assim. Só Ele é assim. Quando você, não duvido que você seja castigado e eu seja castigado, mas sempre é pelas minhas ações. É esse evangelho que as pessoas não aceitam, porque inclusive os metodistas, batistas e presbiterianos querem um Deus que castigue. Deus não castiga, Deus perdoa. Quer prova disso? Você quer prova, né? Testinha frangida, tá bom. Lá vai a prova então. Você que é teólogo aí, está me provocando aí, vamos lá então. Prova disso. O salário do pecado é O salário do pecado é Se é salário, é porque eu fiz alguma coisa, sim ou não? Peguei vocês, pronto. Se é um salário, eu estou recebendo um salário, é porque eu fiz alguma coisa. Então o meu castigo é porque eu fiz alguma coisa. Não é que Deus me castiga, é que eu fiz. Pegaram? Que o texto diz mais? Que o texto fala mais? Mas o dom é E aí? Eu acho que eu estou vendo minhoquinhas na cabeça aqui agora. Isso aqui não é carta branca para pecar, não. Isso aqui é muito grave. É muito grave. Porque esse amor de Deus, esse perdão de Deus, é a coisa mais impressionante. Eu fiz com que o meu cardiologista confessasse que o nosso Deus é bom. Logo agora ele está sem desculpas. O nosso Deus é bom. Mas e o inferno? O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Alguns seres humanos vão lá com as próprias pernas. Então eu prefiro conversar muito mais com os ímpios, porque eles são francos nas perguntas, eles não ficam jogando casca de banana, eles não jogam casca de banana, porque muitos de nós já não ouvimos mais, muitos de nós estamos com coceira no ouvido. Quando você ouve já o texto bíblico, você já fala assim, já sei essa eu já sei. Eu poderia conversar com vocês aqui a noite inteira, sem nem abrir a Bíblia. Poderia fazer isso, mas aqui fala, então respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Mas o discípulo jovem não pegou isso. Verso 17, eu concluo. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te, que lhe abra os olhos, para que veja. Senhor, peço-te, abra os olhos dele, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de quem? A gente lê o texto e pensa que as montanhas estavam cheias de exército do mal. Mas o poder de Deus sempre vai estar ao redor daquele que o teme.
Às vezes esse mundo evangélico moderno faz nos pensar e acreditar que Deus, Ele está perto daquele que Ele ama, que Deus ama. Tem canções nossas, tem muitas canções que nós cantamos assim: ah, Deus me guarda porque me ama, Deus me guarda porque me ama. Que mentira! Deus guarda e protege aquele que o amam, aqueles que o invocam, aqueles que o desejam, aqueles que o ouvem. Está claro para vocês, cristãos? Está claro para vocês? Essa aldeia está enganando a muitos. Como vai ser a sua relação com o Senhor? Você vai defender a sua causa? O seu esquema? Ou você vai mergulhar de cabeça na presença do Senhor e falar: fala, que o teu servo ouve? Por que é que nós continuaremos a viver do aparente? Por que é que eu e vocês continuaremos a viver do aparente, irmãos? Por que será que nós gostamos de pregadores radicais? Porque parece que eles têm a verdade do universo. Por que será que nós preferimos os pregadores que gritam, quando Cristo nunca fez isso? Que intimidade nós temos com Jesus a ponto de vencer esse mundo, esse presente mundo, irmãos? Porque eu tenho a impressão que esse presente mundo filosófico, psicológico e principalmente religiosos tem dominado a gente, tem envenenado a gente. O quanto nós queremos relacionamento íntimo com Jesus. Porque se você ouvir, você verá. Se você não ouvir, por misericórdia, de vez em quando, Deus vai abrir os seus olhos. Quando você ouvir, você não precisa que ninguém ore por você. Quando você ouvir, porque a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir, não é pelo ver, é pelo ouvir. Você tem ouvido a Jesus a ponto de enfrentar este mundo? Você tem ouvido a Jesus a ponto de enfrentar esse sistema que quer acabar conosco? Conosco o mundo. Você está ouvindo Jesus a esse ponto, com essa intimidade? Quantos de nós queremos realmente intimidade com Ele? Quantos nós queremos? Porque a aldeia religiosa está insuportável. Eu não sei mais para onde iremos. A aldeia religiosa é padre falando muito bem, é apóstolos falando muito bem, são pregadores gospel e islâmicos falando muito bem. Já ouviu alguma pregação islâmica, meu irmão? Ouça para você ver, é bom demais, faz sentido, porque essa mania do faz sentido hoje tomou a igreja. Está fazendo sentido. Fez sentido, não é evangelho. Se fizer sentido, não é mais evangelho, porque o evangelho não faz sentido. E eu tenho ouvido muitos e muitos falarem: isso faz sentido, isso faz sentido. O evangelho não faz sentido. Então ouça o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não existe outro poder no universo, verdadeiramente não existe, a não ser o evangelho. É o poder de Deus para todos aqueles que creem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.